Oséias capítulo 1. A palavra de Javé, que foi endereçada a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, o rei de Israel. Versículo 2. Para Oséias, pela primeira vez, falou o Senhor. Disse o Senhor para Oséias: vai e toma uma mulher prostituta como tua esposa, filha da prostituição, porque a terra se prostituiu, se afastando do Senhor. Amém? Podem nos assentar? Amém. A palavra do Senhor, ela nos mostra claramente a vida de um profeta que aconteceu, né? E o que pode nos trazer para os dias atuais, para nossas vidas, que a gente vai estar aqui aprendendo hoje, através do Espírito Santo de Deus. Oséias significa salvação. Oséias, ele foi o único profeta que morou lá em Israel. E é o primeiro dos mais importantes, de um dos mais importantes dos 12 profetas menores. Oséias, ele viveu um tempo onde Israel vivia uma grande decadência espiritual, onde muitos estavam se voltando contra as leis de Deus. O povo de Israel, o povo de Deus, o escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus estava se voltando ao contrário do que Deus tinha ordenado para eles, para aquele povo. E automaticamente eles rejeitaram a direção de Deus. E não só a direção de Deus, não somente a decadência espiritual, mas naquela época Israel vivia um momento de declínio, até mesmo uma crise nacional, aonde eram rumores de guerras, aonde a Síria vinha lutar contra Israel. Então era um momento muito conturbado que Israel estava vivendo naquela época. E vamos lá para o capítulo 5. No capítulo 5 de Oséias, hoje nós vamos permanecer somente no livro de Oséias. No capítulo 5 de Oséias, no versículo 13, quando viu Efraim a sua enfermidade e Judá sua chaga para a Síria, se dirigiu a Efraim e foi à direção do rei Jareb, mas não pôde ser curado, nem sua chaga pôde ser sarada. No 15: então para meu lugar eu irei e voltarei, até que eles reconheçam a sua culpa e busquem minha presença, em sua angústia eles irão me procurar. Então, como que a gente pode estar vendo? Nessa época, Deus, ele começa a colocar, eles começam a perceber, o povo de Israel começa a perceber que todos os problemas que enfrentava Israel era por conta da traição que ele tinha quebrado essa aliança com o Senhor. Oséias percebeu isso. E por conta disso, vamos lá no capítulo 4, Oséias 4, no versículo 2. O que faz um coração distante de Deus, né? Um coração distante de Deus, quando não se tem uma verdade, a verdade de Deus, o povo fica confuso. E é assim que o povo de Israel estava. Só se vê maldição e mentira, assassinatos, roubo e adultério. Ultrapassam todos os limites e derramamento de sangue é constante. Assim que era Israel naquela época. Era desse jeito, só se vê maldição. Por isso a terra está seca e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar perecem.
Aqui a gente consegue entender que não somente a vida espiritual daquele povo, não somente a nação, mas também até mesmo o habitat. Volta mais um aí, são 3, filho. Não somente, até o habitat, ó, a terra está seca e todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo se perece. Então o que acontece? Não somente aquela nação, mas tudo em volta. Todo o bioma, todo o ecossistema, tudo estava devastado por conta de desobediência. Estava tudo arruinado por essa decadência. E no versículo 6, filho, vamos 6. E aqui Deus fala: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês esqueceram da lei do seu Deus, e também esquecerei dos seus filhos. O que está dizendo aqui a palavra de Deus? Que quem era designado para orientar aquele povo, quem era designado, não estava orientando, não estava fazendo a sua parte, não estava. No versículo 9, filho, os sacerdotes, eles não estavam. Então, portanto, Deus falando: castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, e por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei pelas suas ações. Então Deus estava castigando aquele povo, e por conta de desobediência, aquela nação inteira, por conta que estavam quebrada a aliança que eles tinham com Deus. O povo de Israel nessa época, eles tinham quebrado essa aliança. Até mesmo os sacerdotes que eram designados, eles também não colaboravam com nada. Vamos dizer que estavam todos corrompidos. No capítulo 6, no versículo 6, aqui a gente consegue entender que o povo, eles conhecem as regras, mas o coração de Deus eles não conhecem, não chegou a conhecer. É diferente você conhecer a lei, você conhecer regras, quanto você conhecer a Deus. Tem essa a diferença. Tem pessoas que acham que conhecem a Deus porque não praticam o bem, não praticam o mal, aliás, porque acham, não tenho coração ruim, eu não faço mal para o meu vizinho, eu não faço mal, eu sou uma pessoa de Deus. Mas conhecer a Deus não é somente isso. Conhecer a Deus é muito amplo. Você precisa entender que conhecer a Deus é conviver com intimidade. Então, Deus falando aqui sobre a miséria, sobre a religiosidade. O que Deus não quer? Ele conhecer o Senhor é melhor do que ofertas queimadas, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Aqui Deus está falando para aquele povo, e geração atual, porque a palavra de Deus, do início de Gênesis a Apocalipse, elas nos orientam a viver conforme a direção de Deus, conforme Deus quer. Então, cada prelúdio de cada livro da palavra de Deus é algo para nós seguir, é para nós aprendermos, continuar nessa caminhada, nessa jornada, assim como os nossos antepassados também fizeram. Assim, hoje é a nossa vez, é o nosso momento de estar fazendo a vontade do Senhor. E Deus ele deixa muito claro que é melhor, ele deseja misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, que venhamos conhecer a Deus. É isso que ele dizia. Era assim que vivia Israel no tempo de Oséias, naquele tempo. Então Deus, para poder mostrar, ilustrar, apresentar àquela nação o que se passava realmente diante, melhor do que palavras em si, era mostrar exemplo, mostrar um exemplo para a população dali saber que quando Oséias chega em casa e Deus fala com ele, Deus chama ele e dá uma ordenança para Oséias. Fala: Oséias, pela primeira vez que Deus fala com Oséias, fala: Oséias, vai e toma uma mulher prostituta como a tua filha, como tua esposa,
uma filha de prostituição, porque a terra se prostituiu, se afastando do Senhor. Imagine a situação de Oséias, um profeta, um homem de Deus, conhecido, honrado, um homem no qual Deus encontrou e escolheu ele no meio de muitos. É um privilégio ser escolhido por Deus no meio de muitos hoje em dia. Porém, quando Deus escolheu Moisés, Deus já conhecendo o coração, Oséias, Deus já conhecendo o coração de Oséias, ele já sabia do que ia vir. E Oséias participando também daquele movimento, vendo como que estava Israel, e Deus falando, casa com uma prostituta. E até onde será que Oséias poderia entender? O que será que Oséias poderia ter pensado? Será que nós, se colocando no lugar de Oséias, falando assim, casa, um pastor íntegro, hoje em dia, um pastor, um homem honrado, conhecido, solteiro, e Deus chega para ele e fala, casa com uma prostituta. Como será que a igreja, a vizinhança, a parentela, todo mundo ia ver isso? Como será que todo mundo ia pensar? Assim que aconteceu com ele, desse mesmo modo. Passou sim por humilhação, porque as pessoas não entendem os desígnios de Deus. As pessoas, elas não entendem aquilo que Deus quer trabalhar em determinado local, em determinada pessoa, é diferente do que a gente imagina que possa fazer. O nosso pensamento é muito mínimo, é super limitado para aquilo que Deus tem para fazer na vida da gente, na vida de qualquer um. Então, quando Deus ele pede para Oséias para casar com uma prostituta, havia um plano por trás disso, havia algo que Deus queria mostrar, havia algo que o Senhor queria passar para aquele povo. E esse algo era uma restauração, esse algo era uma restituição, esse algo era para se ver, para olhar com outros olhos, para mostrar como que Deus se sentia diante da situação que Israel fazia com Deus. Oséias, ele sentiu na pele o que Deus sente quando o seu povo trai, quando o seu povo o prostituía por dinheiro, por ganância, por ego, por querer, por rejeitar a Deus e fazer a sua vontade. Oséias, ele sentiu na pele que era isso. E muitas vezes a gente não entende, né, essas ordenanças de Deus. A gente sabe que Deus, ele ama demais, ama todos nós. Mas Israel, naquela época, ele se deitava com outros deuses. Ele fazia um grande abismo até ele chegar em fazer a vontade de Deus. No capítulo 6, no versículo 1, por que Deus escolheu Oséias? Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Quando é que nós voltamos para Deus? Nós voltamos quando tem uma ferida, quando tem algo que ali está apertando, quando tem algo ali que tem algo assim machucando, a gente volta, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, vai assim. Então, Deus, quando a coisa aperta, o povo ele volta para Deus, mas às vezes é uma volta rasa, é uma volta aonde você tem um perrengue, tem um problema, tem algo que você pede socorro a Deus, né? É assim que Israel pedia socorro, voltava assim para Deus, e aí passava um tempinho, voltava de novo a fazer coisas que abominável a Deus, a fazer coisas que entristeciam a Deus, a fazer coisas que não eram condizentes com as ordenanças de Deus. Aí depois se arrependiam de novo, aí depois voltava de novo, todo arrependido, e depois de novo fazia todas as mesmas coisas. Então, de tanto acontecer isso, de tanto o povo de Israel naquela época, quanto hoje mesmo em dia, né, o povo de Deus, a igreja santa do Senhor, a igreja de Cristo, a noiva,
ela tem se misturado com o povo pagão, tem se misturado com o mundanismo. Então, essa situação faz com que muitas vezes a gente perca o foco, os servos de Deus, as pessoas, os filhos de Deus, eles perdem o foco, entram no sistema desse mundo e acabam se desviando das ordenanças de Deus. Aí quebra a cara, volta, pede perdão, aí depois, mais para frente, se deslumbra de novo com algo do mundo, aí depois volta, quebra a cara e vem. E Deus, ele quis ilustrar isso com Oséias. Vamos voltar lá com Oséias. Quando ele se casou com essa prostituta, ali representava o que Deus sentia. Oséias representava o que Deus sentia. E Israel representava, e a Gomer, que é a esposa de Oséias, representava o que Israel fazia com Deus. Oséias capítulo 1, versículo 4. Então o Senhor lhe disse, versículo 3. Então ele foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, tomou e ela engravidou e lhe deu um filho. Mas o Senhor lhe disse, seu nome será Jezreel, porque em breve eu irei castigá-lo por causa do sangue de Jezreel, derramado sobre a casa de Jeú. O reino da casa de Jezreel eu darei fim. E no vale de Jezreel, naquele dia eu quebrarei o arco de Israel. E novamente ela concebeu, e uma filha nasceu. E ele disse, ela se chamará Ruama, porque misericordioso eu não serei novamente com a casa de Israel, mas vou requerer deles. Porém eu terei misericórdia da casa de Judá, e serão salvos pelo Senhor. O seu Deus, contudo, não é por intermédio do arco e da espada da batalha, dos cavalos e dos seus cavaleiros, que serão resgatados. E Loruã foi desmamada, mas a sua mãe engravidou e deu à luz a outro filho. Então ele disse, Lo-Ami será o seu nome, porque vós sois o meu povo, e eu não serei o vosso Deus. Então aqui, não somente o casamento de Oséias com Gomer, com a prostituta, trazia em si uma mensagem para Israel, mostrando quanto Deus, representado pelo profeta Oséias, o esposo fiel, que cuida, que ama, que preserva ali a sua família, Deus, como um Deus que ama, que cuida e preserva os seus filhos. Não somente este casamento em si, mas também essa mensagem, ela vai além dos filhos, dos dois. Dos filhos, aqui, Jezreel, que significa Deus semeia, que Deus já estava avisando que havia juízo, que ele iria trazer juízo sobre Israel. Loruama significa não amada, misericórdia de Deus seria retirada por um tempo. E Lo-Ami significa não meu povo, o rompimento da aliança devido a toda essa idolatria. Deus estava castigando o profeta Oséias. Ele estaria sendo injusto com ele, fazendo ele sofrer, casando com uma mulher que sim iria ser infiel, que sim deixaria ele para poder seguir as suas vontades, para poder se envolver com outros homens, para poder sair daquele casamento. Deus seria injusto? Deus estava sendo injusto com ele? Deus estava revelando que através dele, que as palavras não poderiam expressar, que era preciso viver para compreender, era preciso sentir para poder transmitir para aquele povo o que Deus sentia. Igual hoje, como que a gente imagina como Deus se sente enquanto nós vemos que as igrejas estão praticamente vazias? Como Deus se sente quando praticamente a gente vê que festas aí afora é lotado, a gente vê academias lotadas, onde o pensamento dessa geração atual se preocupa em beleza, em dinheiro, em status. É isso que hoje em dia, essa geração que nós estamos vivendo,
Era assim como Gomer. Ela estava se preocupando no bem-estar dela, na vontade dela, nos desejos da carne dela. Assim era Israel com Deus. Israel se preocupava simplesmente com as coisas que não fazia para ele, não fazia ligação com as coisas de Deus. Então, Deus aí não estava sendo injusto, ele queria transmitir. E Oséias, como um vaso escolhido, ele aceitou essa missão. Ele aceitou, ele poderia ter falado: não, eu não vou casar com uma prostituta, Deus, não vou. Primeira vez que Deus fala com ele fala assim: não vou, não vou. A pessoa que teme a Deus, ela sabe que quando tem algo de Deus na vida dela, ela pode caminhar, porque Deus tem algo tremendo para ser feito. Por mais que às vezes a gente pense que algo vai nos denegrir, fazer mal, muitas situações que a gente passa, que pensa que é o fim, estou sendo humilhado, coisas estão acontecendo, pessoas estão difamando você, mas tudo está no controle de Deus. Todas as coisas têm um propósito de Deus, ou seja, para nos regenerar, ou seja, para mostrar para ao redor, sermos exemplos como vaso escolhido ao nosso redor, diante da graça de Deus, ou aquilo que geralmente a gente não pensa, para nós mesmos. Às vezes Deus quer tratar em nós mesmos situações, coisas que a gente nem imagina que nós mesmos somos, o jeito que nós somos. E quando a história de Oséias e Gomer, Oséias, ela reflete o espelho de um amor de Deus por nós, um amor que insiste, que dói e que é rejeitado, um amor que dói. O amor de Deus por nós dói. Quantas vezes nós rejeitamos a Deus e a gente não percebe? Quantas vezes? É incrível que esse cenário, ele é muito parecido com os dias atuais. Ele é muito parecido com os dias da qual nós estamos convivendo, com as situações. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje, sempre. Então tudo que é registrado na palavra de Deus, desde o início do haja luz até o fim, respeito, estou à porta do gato, até o fim, para nós esperarmos a segunda vinda de Cristo, tudo o que está relatado no livro sagrado, é algo que nós estamos vivendo. Não somente nossos antepassados, nós estamos vivendo, e a nossa geração vindoura, se assim o Senhor Jesus não voltar até lá, vai viver as mesmas coisas. Então é incrível como essa história de Oséias e Gomer, que do capítulo 1 ao 3 mostra simplesmente o drama familiar do casamento com Gomer. Já do capítulo 4 ao 14, ele vai mostrando denunciando contra Israel tudo o que ele é. E assim como nós, como está o nosso casamento com Cristo? Como hoje está nós, a igreja? O mundo não, porque o mundo ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem espera a volta de Cristo somos nós, a noiva. Mas como está hoje a noiva de Cristo? Será que ela está esperando? Será que ela está? Ou será que ela está em prostituição? Enquanto o noivo não chega, a noiva está por aí se prostituindo. Eu não digo prostituição carnal, eu digo prostituição espiritual mesmo. Quantas vezes muitas vezes deixamos de estar fazendo aquilo que Deus nos manda, que nos ordena, que nos pede, que nos orienta, para fazer aquilo que a gente tem vontade, ou às vezes nem dá atenção para a voz de Deus. Será que nós estamos fazendo sim? Quem são os nossos ídolos de hoje? Quem são os ídolos que hoje interferem na nossa comunhão com Deus? Quem são? Israel tinha. Aqui na palavra, se nós lermos todinho o livro de Oséias, que é tremendo, a gente se depara com várias situações de prostituição de Israel, com idolatria, com dinheiro, com mentiras. Enfim, coloca ali no versículo, capítulo 1, deixa eu ver aqui, puxar, que agora passou aqui, capítulo 4,
No primeiro mês, versículo primeiro. Olha como Israel está. A palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor, israelitas. O Senhor tem uma acusação contra vocês. Qual será a acusação que o Senhor tem contra nós hoje, no dia de hoje? Qual será essa acusação? Que vivem nessa terra, não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus nessa terra. Será que mudou alguma coisa? De lá da época de Osés para hoje? Qual foi a mudança? Ou será que é muito diferente o que se acontecia lá do que acontece hoje? Hoje não tem mais isso. Hoje todo mundo é fiel a Deus, todo mundo tem amor, conhecimento da palavra de Deus é tremendo. A noiva de Cristo está conhecimento lá no alto da palavra do Senhor. Pode ir no 2, filho. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem adultério. E toda parte há violência, com um assassinato atrás do outro. Pode colocar no 3. Por isso, a sua terra não está mais produzindo nada. É interessante que quando as coisas começam a dar ruim na nossa vida, aí muitas vezes nós, a igreja do Senhor, a gente pensa, poxa vida, o que será que está dando tudo errado? O que está acontecendo, Deus? O que será que as coisas não abrem, as coisas só ficam fechadas, não consigo arrumar um emprego, não consigo não consigo sair dessa enfermidade, vivo só com doença, não consigo nada, todas as coisas que acontecem. Por quê? Por quê? Está cheio de tristeza e todos os animais que existem em Israel adoecem e morrem. O gado e os pássaros do céu, até mesmo os peixes estão morrendo. Ou seja, no versículo anterior Deus estava falando por falta de fidelidade, por falta de conhecimento da palavra, por falta de estar ali junto com Deus. Deus castiga? Não castiga. Mas se a gente abandonar Ele mesmo diz a palavra, Ele abandona também. Se nós como igreja do Senhor, não estou falando esse ministério, estou falando a igreja em geral, noiva de Cristo. Se nós abandonarmos, sim, vamos ser abandonados também. Por isso que, como servos, como filhos de Deus, nós precisamos sempre buscar conhecer a Deus, para que Deus não levante mais pessoas libertadores que venham apontar no dedo na cara da noiva e falar assim, isso está errado. Nós precisamos nos consertar, precisamos rever conceitos, rever modos, rever pensamentos, rever situações que nós convivemos, rever postura espiritual, que nós venhamos a entender que nem tudo é do jeito que a gente quer. Se a nossa vontade não coincidir com a vontade de Deus, eu sinto muito, não pode prevalecer. A vontade da gente não pode prevalecer. Eu estou terminando no Oséias 11. Vamos a Oséias 11. É tão lindo essa parte que aqui nós aprendemos hoje, aqui no começo, sobre a fidelidade de Israel. Depois, nós vimos que Deus, para mostrar ao povo dele sobre a fidelidade, sobre a constituição, Ele faz com que o servo dele se case para mostrar o que Ele sente para aquele povo. Mas no versículo 11 de Oséias, Deus ele deixa de falar como um marido traído e começa a falar como um pai amoroso. Pelo tamanho do amor que Deus tem, por inúmeras vezes as nossas inúmeras falhas, quando Israel era uma criança, Deus falando, eu amei como meu filho, e do Egito chamei o meu filho. Deus ele faz lembrar de quando Israel era uma criança. Agora vamos colocar o nosso nome quando nós éramos crianças.
o cuidado de Deus. Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, o cuidado que Deus tinha conosco. Em todo momento, não só quando nós éramos crianças, mas quando nós já somos adultos já. E Deus ele vai lembrando, mas quanto mais eu os chamava, mais rebelde eles se tornavam. É igual hoje nós que somos pais, quem é pai e quem é mãe sabe. O amor que nós temos pelos nossos filhos, o cuidado, o zelo que nós temos pelos nossos filhos. Nós damos a nossa vida para os nossos filhos, por amor, por cuidado, para dirigir eles no caminho certo. E Deus ele vai falando que quanto mais ele chamava o povo de Israel, mais eles ficavam rebeldes e se tornavam mais rebeldes eles ficavam. Ofereciam sacrifícios a outros deuses e queimavam incêndios vazios. Quanto mais Deus nos chama, mais nós vamos deixando Deus mais triste, trocando Ele por qualquer coisa. Nós trocamos Ele por amizades, nós trocamos Ele por passeios, nós trocamos Ele por pessoas, nós trocamos Ele por redes sociais, e assim vai indo. Mas mesmo assim Deus está mostrando o amor dele, o amor infinito que Ele tem por nós. E aí Ele vai continuando falando. Ensinei Israel a andar, como a mãe ensina os seus filhinhos. Segurei em meus braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Quantas vezes Deus nos resgata do pó, Deus nos resgata lá do fundo do poço. Deus dá a mão dele, nos levanta, nós nos reerguemos, Deus dá o fortalecimento, Deus ele faz uma transformação na gente. E o que acontece? A gente nem percebe que foi Deus. Imagina Deus falando isso. E eles nem percebem quem foi. 4. Com laços de amor e bondade, eu os trouxe para perto de mim. Eu segurei meus braços e tirei o jugo do seu pescoço. E eu mesmo me abaixei e lhes dei comida. Com laços de amor. É interessante que Deus usa coisas humanas e simples para nos atrair. Olha que coisa mais linda, com laços de amor e bondade, diante de todo, Pátria, diante de tudo o que o ser humano faz e ainda fará, porque ninguém é perfeito. Deus ele cuida com laços de amor e bondade, para trazer para perto dele. Então, eu queria deixar aqui parado aqui, ó, em Oséias 11:4. Com laços de amor e bondade, eu os trouxe para perto de mim. Eu segurei nos meus braços, tirei o jugo do seu pescoço, o peso, o fardo, tirei, e eu mesmo me abaixei e lhes dei de comida. Olha o extremo e gigantesco amor que Deus tem. Diante de todas as falhas de Israel, diante de todas as falhas de nós, nos dias atuais, ele estende a mão, ele estende a mão dele. Agora eu queria fazer assim, um ato simbólico, que quando eu estava meditando, Deus ele foi me mostrando, a expressão foi me mostrando. E assim, ó, que fechem os olhos, todos aqui que estão aqui neste momento, são casados ou noiva? São casados ou uma noiva ali? Eu queria pedir para vocês olhar para a aliança de casado, sua aliança, e começar a refletir. Eu vou falar e você vai começar a refletir. Quantas vezes, Senhor, eu quebrei a minha aliança contigo? Quantas vezes? Quantas vezes? Começa a refletir. Perdão, Senhor, por ter escolhido outros ao invés de Ti. Aliança quebrada. Era assim que Israel estava, com aliança quebrada. E quantas vezes nós quebramos a nossa aliança com Deus? Quantas vezes?
Perdão, Senhor, por ser infiel nas minhas promessas contigo. Perdão, Senhor. Perdão por não ser a minha primeira escolha. Perdão, Senhor. Perdão por não dar ouvidos à sua voz e seguir da minha maneira. Perdão, meu Deus. Perdão por achar que eu sou capaz sozinho. Eu sou capaz sozinha. Perdão. Perdão por ser tão duro de coração. Tão dura de coração. Perdão, Senhor. Perdão por achar que eu mereço mais do que o Senhor me abençoa. Perdão, meu Deus. Perdão por te deixar de lado. Perdão por ter feito uma aliança rasa sem profundidade. Querer viver contigo, mas não abdicar das coisas que eu conquistei. É forte, né? Nós precisamos todo momento se pôr diante de Deus com uma aliança firme e forte com Ele, para que não venhamos ser corrompidos com alianças totalmente rasas. Que o Senhor venha fortalecer a nossa aliança entre pai e filho, que a gente possa viver a totalidade da promessa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus.